Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, dia importante para um dos jogos mais importantes que a gente tem nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Por que eu tô dizendo primeiro turno? Porque a gente vai entender aonde cada time vai se encontrar ali conforme a competição vai passando. Tipo, nesse momento o Atlético é líder. O Atlético vai se manter nessa posição. Daqui a pouco a gente pode ter uma arrancada do próprio Novo Horizontino, que é um time que muita gente acredita que vai não só brigar pelo acesso, mas vai conseguir o acesso. Então, o campeonato ele ainda está se posicionando no aspecto de quem vai brigar pelo quê? Quem vai competir pelo quê? E se eu pudesse dar um palpite antes desse vídeo começar, eu diria com tranquilidade. Eu acho que tanto o Atlético quanto o Novo Horizontino brigam pelo acesso. Eu acho que o Atlético briga pelo título, o Novo Horizontino briga pelo acesso. E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque ganha esse contorno de confronto direto, né? Ganha esse contorno de, putz, estamos enfrentando um dos principais adversários fora de casa, o que naturalmente configura um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter na competição. Novo Horizontino, que na temporada passada não subiu por um gol. Um gol teria botado o Novo Horizontino na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2025. Então, um jogo muito difícil contra uma equipe cascuda. A gente fala muito sobre o fato do Atlético não ter experiência na Série B. O Novo Horizontino muito diferente. Vem mantendo um bom aproveitamento, vem sendo um time muito regular e não vem conseguindo subir no detalhe. Então, assim, vai ser um jogo muito difícil. Acho que a gente não tem dúvida que vai ser um jogo muito difícil enfrentar o Novo Horizontino. O grande ponto é, na minha visão, pelo menos, o nosso principal adversário, ok, é o Novo Horizontino, todo mundo sabe disso. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente tem um outro adversário que é o próprio Atlético. Essa incerteza que cerca o Atlético. Essa inconstância que cerca o Atlético. No sentido de ser um time que tá bem na competição. Tem vários e vários e vários argumentos pra gente defender aqui o Atlético na competição. Eu acho que quando fala que o Atlético faz um início ruim de Série B é uma mentira. Defensivamente, por exemplo, de 4 jogos, 3, a gente não cedeu nenhuma chance. Grande chance que fala no site de estatística, né? Uma chance com XG alto pro adversário. Ou seja, a gente vem tomando gols de forma quase que eventual. Eu acho que isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo, tem um lado também da gente sofrer algo aleatório. E ofensivamente a gente tem uma média de gols melhor do que os últimos 4 campeões de Série B, como a gente já viu aqui durante a semana. O Atlético acho que ainda precisa encontrar um equilíbrio, ainda precisa ajustar arestas, ainda precisa acertar alguns detalhes. Mas se você for botar na ponta do lápis o que o Atlético vem entregando, tem algum mérito, tem algum valor. Só que é aquela velha história. Pode melhorar? E eu acredito que sim. E eu não falo nem sobre convencer, eu falo sobre melhorar. Porque eu acho que convencer qualquer time hoje convence muito pouco. Qualquer time hoje entra numa condição que é basicamente a gente olhar para o contexto como um todo e falar: pô, quantos jogos o Palmeiras convence, quantos jogos o Flamengo convence, quantos jogos o Galo convence. Então meu ponto não é esse. Mas meu ponto é de melhora. Eu acho que, por exemplo, a gente pode finalizar mais. É um time que, tanto em transição quanto jogando contra um bloco mais baixo, eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de agressividade. Hoje a média do Atlético é de 10 finalizações por jogo. Eu acho que a gente pode ter sim mais a bola, aumentar essa média de 47% de posse de bola por jogo. Eu acho que defensivamente, eu tô gostando do que tá acontecendo, mas defensivamente, acho que a gente pode controlar melhor as ações. Então, da mesma maneira que eu vejo pontos para elogiar o trabalho que vem sendo feito, eu vejo pontos também pra gente cobrar. O trabalho do técnico Maurício Barbieri, em nenhum momento ele pode entrar numa zona de conforto de não ser cobrado. E eu espero do fundo do coração que o Barbieri entenda isso. Nada contra ele. Então, assim, é esse desafio do Atlético com o Atlético de tentar ser sua melhor versão possível
E óbvio, se manter numa posição de briga pelo acesso. Mas uma perspectiva que eu tenho, que eu acho muito legal dividir com vocês, é em relação a marcos temporais. Ah, Thiago, como assim? Eu acho que a gente não pode ter um marco temporal da final da temporada. Ah, Thiago, como assim? Pô, tem um marco final que a gente vai olhar e vai falar: ah, o trabalho do Barbieri tem que ser até dezembro. O trabalho do Barbieri é a longo prazo. Então, às vezes, a gente tem uma pressa para algumas coisas acontecerem, que essa pressa só prejudica a gente. Dá pra falar com tranquilidade que a pressa é inimiga da perfeição. Tanto pro trabalho do treinador quanto pro trabalho dos jogadores. Os jogadores, eles podem entregar mais se o tempo de maturação, de desenvolvimento, de paciência desses caras acabar sendo maior, acabar sendo mais longo, acabar sendo mais minucioso. Então, assim, eu não vejo o Atlético até o fim de 2025. Eu quero ver tudo que tá sendo construído agora, de 26, 27, 28, 29, 30, 31. Não sei se entenderam. Beleza? Passar rapidamente a escalação, pelo menos a que eu tenho até agora. Mikael no gol, defesa, a gente vai ter a mesma defesa do último jogo, né? Raiden Palácios, aí na zaga Abraão e Léo. E na lateral esquerda, Lucas Esquivel. É bom ter uma zaga que você confia, né, cara? Eu não sei qual o momento que vocês estão, assim, de olhar pra zaga do Atlético e ter um sentimento bom, mas, puta, assim, é muito tempo que eu não sentia isso em relação à zaga do Atlético. Hoje dá pra dizer que a zaga do Atlético não é um problema, muito pelo contrário. Hoje, quando a gente vai falar sobre Léo e Abraão, vem muito mais elogios na cabeça do que qualquer tipo de crítica. Tem muito mais elogios na cabeça do que qualquer tipo de crítica. Então, destaco esses dois como um ponto positivaço, assim. Destaco esses dois como um ponto bem legal. E, obviamente, o retorno do Esquivel é fundamental pra gente ter ali tanto uma qualidade de saída de bola melhor, e a gente viu como o Esquivel foi importante nesse sentido no lance do segundo gol, onde ele encontra o Isaac já no campo de ataque, num passe de ruptura muito bem feito. E óbvio, a chegada no ataque, com 7 minutos a gente já viu o Esquivel fazendo um gol. A gente vai pegar um time que joga muito fechadinho, então assim, os jogadores da frente costumam ter uma marcação mais por encaixe, então quem vem de trás vai ter uma capacidade de construir melhor, então pro Esquivel vai ser muito positivo ter esse espaço, pro Atlético vai ser muito positivo ter um jogador como o Esquivel tendo esse espaço. Muito bom ter o Lucas Esquivel de volta no meio campo. Falcão, aqui foi uma grata surpresa, cara. Falcão foi uma grata surpresa. Assim, eu não sei o que a gente pode imaginar do Falcão a longo prazo. Porque até o jogo contra o CRB eram só críticas. Mas eu gostaria muito que o Falcão retornasse em um sentido de ser uma peça combativa, ser uma peça de disputa, ser uma peça de competitividade alta, protegendo ali melhor o setor. O time dos caras é um time que chuta muito a média e longa distância. O time dos caras é um time que chuta muito nesse sentido. Então, Falcão também um nome que me chama atenção. Aí, Filipinho Zapelli compondo ali o meio campo. De um lado, Luiz Fernando. E acho que o Luiz Fernando precisa acordar, tá? Não achei que chegaria tão cedo esse momento da gente cornetar o Luiz Fernando. Mas acho que o Luiz Fernando precisa acordar. Acho que o Luiz Fernando ele tá numa condição ali muito confortável. Os gols no campeonato estadual, no começo da Copa do Brasil, são fundamentais, assim. Não tô diminuindo o quanto o Luiz foi importante pra gente em aspecto nenhum. Em aspecto nenhum. Mas estou falando de um jogador que tem até algumas participações na Série B, enfim. Mas acho que precisa de mais. Mais do que precisa de mais, né? Acho que ele pode mais. Então é mais um ponto que eu chamo, e obviamente, Allan Kardec. Acho que vai ser um jogo legal pro Renan Peixoto entrar, tá? Acho que o Renan ele oferece algo legal que é mais disputa com os zagueiros. O Renan vem sendo uma peça importante, vem do banco, nos ajuda, nos mostra que a gente tem elenco também nessa posição de centroavante, vem mostrando faro de gol. Mas essa competitividade, disputa por espaço, braçada daqui, braçada dali, eu acho que o Renan vai melhor que o Kardec nesse sentido. Valeu? Tamo junto. É nóis, forte abraço. Tchau, tchau.